E aí, aquela fonte de luz, que não dá para dizer que é uma bola, até poderia ser, ela passou e foi em direção à janela que estava fechada e passou pela janela como se ela tivesse aberta. Aí eu tremi na base um pouco. Foram fotografados vários objetos. A olho nu parecia um avião. Ela teve um contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, meu caro seguidor, contatado e contatada. Está começando mais um episódio do podcast O Contato. Eu sou Vinícius Martins e lá em Jabuticajibas, Guto Cornacchione. Como é que Bom você tá? dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Guto. Vamos para esse episódio que a gente já está prometendo para o pessoal há muito tempo, hein? Esse episódio aqui é especialíssimo, cara. Sim, ficou bem massa. Ai, putz, falei no passado, né, cara? Não, mas é isso mesmo, para o pessoal já ficar atento, porque estamos gravando aqui, já gravamos o episódio, já foi gravado o episódio, e estamos aqui, obviamente, fazendo uma contextualização de tudo, tá? Então, para deixar tudo bem certinho, bem alinhado, a gravação, o bate-papo já foi aí, já tem há um tempo já que gravamos, ficou um episódio muito legal. É um episódio com o Pedro Ivo, né? E a gente faz toda a explicação dele dentro do episódio. E aí quisemos fazer separado justamente para poder ficar uma coisa organizada. Vocês vão perceber que não teremos o fofoca nesse episódio, porque fizemos um episódio especial, Guto, que, cara, modéstia à parte, a gente mandou bem demais, né não? Ficou muito massa, cara. Pois é, cara, aquilo ali é quase um documento histórico. Passamos pela história, explicamos tudo aí, um episódio extraordinário, bem jornalístico, trazendo bastante informação para vocês de tudo que rolou na semana passada aí, referente ao disclosure, referente à emenda Schumer e tal. Então, quem não viu, corre lá, tá lá o episódio extra nosso que nós gravamos na semana passada. Beleza? E o episódio de hoje, especialíssimo aí com o Pedro Ivo. Ok? E temos algumas novidades que surgiram da gravação da semana passada para essa nas nossas redes sociais, né, Guto? Tem alguns números legais aí, né, cara? Motivos para celebrar. Motivos para celebrar. Quais os números, meu caro Guto? Fale para nós. Bom, aí no dia 30, né, a gente completou um mês aí de podcast, um mês de projeto. Já atingimos aí 200 seguidores no Instagram, 200 contatados e contatadas no Instagram, e estamos chegando aí, já passamos de 550 downloads no Spotify. Plays, né? No caso, 550 eles plays. contam como download ou play, é meio que sinônimo lá, né? Isso, e aí, mais de 550, acredito que com esse episódio do Pedro Ivo, a gente já bate os 600, e com o pessoal que ainda não... Porque a gente já conseguiu perceber que o nosso público tá durante a semana. Então, provavelmente, muita gente vai começar a ouvir o episódio das ufofocas, vão começar a ouvir tudo essa semana também, né? Então com certeza... Então a gente já vai... Quando esse episódio aqui estiver saindo, quando você que tá ouvindo aí, né? A gente vai ter chegado nos 600 plays aí. Com certeza. E ao infinito e além. Pô, em um mês, né, cara? Eu sei que, assim, nesses tempos de redes sociais e tudo mais, né? As pessoas tendem a achar que é pouco, mas não, cara, é muita coisa, né, velho? Sim. Muito gratificante também. A gente só tem a agradecer, né? Só agradecer ao pessoal aí. E continuem nos seguindo, continuem nos contatando por nossas redes sociais, pelo nosso
pelo nosso Facebook, cara. Meu Deus do céu. Pelo nosso Instagram, que é o @podcast o contato, e temos o Twitter, porque o Guto não gosta. O Guto não gosta do outro nome. Não gosto de X, não, pelo amor de Deus. No Twitter é @ocontato_cast. Show de bola. Aí as Sabe nossas... por que eu não gosto? Sabe por que eu não gosto de que o cara mudou isso aí, o Elon Musk? Por que, cara? Porque, mano, hate o cara era dono de um verbo, velho. Tuitar. Tem algum... Cara, se você pega... Se a tua marca vira um verbo... Quantas pessoas no mundo tem isso pra falar, né, cara? Olha o poder que você tem. Aí o cara vai falar, não, agora eu quero X. Ah, pelo amor de Deus. É, e na verdade, se parar pra pensar, é X, né? Pelo nome do negócio, é X. Pelo amor Então, de Deus. gente, nossas redes sociais aí pra vocês e plataformas pra você poder acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas, tá? Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple ainda não, a gente tá brigando com a Apple, não sei o que tá acontecendo, que não deixa a gente colocar o podcast lá, mas tem um pouco... Eles querem que a gente compre um iPhone, é isso. Deve ser, no mínimo, ainda não chegamos nesse nível. Tá certo? Mais alguma coisa, Guto? Acho que podemos ligar a nossa nave e partir para o nosso bate-papo com o Pedro Ivo? Sim, vamos pro que interessa. Show de bola. Então, nossos caros contatados e contatadas, curtam essa viagem e esse belo bate-papo que ficou essa conversa, esse convidado mais do que especial, Pedro Ivo. Muito bem, meus amigos do podcast O Contato, agora vamos trazer o nosso convidado de hoje. Antes de trazer ele efetivamente, é um convidado especial. O Guto está tendo um encontro com o seu super-herói hoje. Tomara que a gente não entre naquela questão, né, Guto, de não conheça o seu super-herói. Ou não, né? Ou tomara que aconteça alguma coisa aqui hoje legal para a gente poder contextualizar, entrar em toda uma questão de história aqui com o pessoal. Tá? O nosso convidado, né, para quem está acompanhando as nossas redes sociais, já viu uma chamadinha, né? Nosso convidado, que ele é ilustrador, roteirista, ator e storyboarder e dono de uma mecha grisalha maravilhosa, tá bom? Uma bela parede azul. Uma bela parede azul. Então, assim, ele que é o autor da série de livros e quadrinhos do Cidadão em Comum. Então, com certeza tem gente ouvindo aí que conhece essa obra, onde que ele apresenta aí um universo de heróis e vilões 100% BR, gente. Todo mundo brasileiro. Cidadão em Comum, que é publicado em livros e quadrinhos por duas das maiores editoras de HQ aqui do Brasil, tá? Já atingindo mais de 150 mil leitores por todo o país e agora com uma adaptação chegando aí no audiovisual dos personagens, que está em desenvolvimento pela O2 Filmes. Então, com vocês, nada mais, nada menos do que Pedro Ivo. Seja bem-vindo ao podcast O Contato, meu caro. Pô, muito obrigado pelo convite, gostei da apresentação, tô me sentindo, assim, o pica das galáxias. Mas muito obrigado. Hoje, galáxia a gente fala aqui, a outra parte a gente não fala. Tem outros podcasts que falam isso. Mas muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer, vai ser um bate-papo muito legal, porque eu tenho grande paixão pelos assuntos que envolvem a ufologia. Legal. Ô Guto, agora uma pergunta, primeiro uma pergunta breve para você, só para contextualizar. Onde que você conhece o Pedro, cara? Como que você conheceu o Pedro? Eu conheci o trabalho do Pedro como leitor e gostei muito do personagem, do Cidadão em Comum. Eu já faço parte de um coletivo de quadrinhos chamado Cineverse, que é voltado para super-herói brasileiro. Os autores lá são autores de super-heróis, né, brasileiros, e aí foi consequência natural. O Cidadão em Comum é um personagem que está fazendo bastante sucesso,
E foi natural chegar até o personagem, e daí pra frente eu já li os quadrinhos, já lançou 2 livros, eu li o primeiro, agora eu vou para ler o segundo. E, pô, muito contente de estar com o Pedro aqui, cara. Legal. Fã. Então, meu caro Pedro, você tem um fã incondicional aqui nessa live É um de fã hoje. aqui. Eu tenho tatuado Pedro Ivo no braço. Que horror! Minha esposa perguntou quem é Pedro Ivo. Depois te explico. Ainda bem que tá no braço, né? Ainda bem que tá no braço essa tatuagem. Jesus, mano. Digamos que sim. Mas então. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, mano. Vamos lá. Pedro, então, nosso podcast é um podcast de ufologia. Falamos aí de coisas paranormais como um todo. Ainda não chegamos no ponto de falar sobre fantasmas. Nenhum episódio nosso chegou nesse ponto ainda, mas uma hora vai acontecer. Pra galera que tá até ansiosa aí. Mas eu queria saber de você, Pedro, e pra gente iniciar o nosso papo pra valer, na sua concepção de menino Pedro, o não escritor. Não tô falando do criador de conteúdo, não tô falando do ator, não tô falando do profissional, tô falando do Pedro Ivo, ufologia. Como que ela aparece na sua vida? Cara, vamos lá. Eu sempre tive paixão pelo assunto, né? Eu fui uma criança dos anos 90, e nos anos 90 a gente teve vários pequenos eventos, né? Sim. Pequenos não, grandes eventos. A gente teve aquele vídeo que saiu no Fantástico do suposto vídeo da autópsia e tal, não sei o quê. E aquilo me impressionou demais. E aí, em 96, eu estava em São Tomé das Letras, no janeiro, ou seja, se foi janeiro, acho que foi. No dia que aconteceu, velho. No dia que aconteceu o caso Varginha, eu estava muito perto. Nossa. E eu estava na noite que aconteceu, porque eu me lembro que eu cruzei os dados, tinha um cara, eu estava com a perna quebrada, coloquei aquelas gaiolas, então minha família saía para comer alguma coisa, eu ficava no hotel. E se eu tomar das letras, tinha aquele vale muito grande. Sim, né? Sim. E aí eu tava lá e tinha um funcionário do hotel que viu que eu não podia sair, veio puxar papo, ele tava fumando cigarro, alguma coisa, ele veio puxar papo. E ele falou, cara, que se você ficar aqui, Pedro, você vai ver muito ET, vai ver muita coisa, não, vai ver muito disco voador. Vai ver muito disco voador e tal, não sei o quê. E ele falava com uma convicção de quem viu muita coisa, né? Mas podia ser só um maconheiro, podia, mas tudo bem. Né? Pra mim, eu era criança, eu tinha 13, 14 anos. É uma possibilidade. Falar isso pra uma criança ali, a criança vai ficar louca, né? Aí eu ele falando e tal, e aí quando a gente tava voltando de Minas para São Paulo, é que começaram a vir essas notícias e tal, não sei o quê. E eu falei, caramba, eu tava do lado, e ao mesmo tempo que eu tinha um medo muito grande, eu tinha um fascínio muito grande pelo assunto. E aí teve uma outra época da vida, né, que aí eu tava no começo da adolescência, mas depois eu fui ficando mais adolescente, que eu era mais solitário, porque eu fui morar na Bahia e tal, e eu tinha acesso, né, eu juntava uma graninha e comprava revista. E eu tinha internet na segunda metade dos anos 90, era raro alguém ter internet, mas eu tinha, mas não tinha muita informação sobre ufologia. E aí eu mandava cartinhas para ufólogos. Aí, que legal, cara. Que legal. E aí porque eles falavam de coisas, aí teve um ufólogo chamado Emanuel Paranhos, eu acho, que era da Bahia. E não sei se ele está vivo, ele nunca me respondeu, na verdade, mas eu mandei uma carta para ele, porque ele contou um relato e disso, de tipo, a gente chegar no local onde teve o incidente, a pessoa mudar a versão ali na cara dura, porque alguma coisa aconteceu e tal. Aí eu via anos depois eu vi o Comando da Madrugada com o... Rapaz. Como é que era o nome do apresentador? Meu Deus do céu, esqueci o nome. Goulart Andrade. Isso, Goulart Andrade. E aí ele foi uma das minhas personalidades criadoras, assim, tipo, eu me inspirei muito. Andrade era bom demais, cara. Nossa, ele era o arquétipo do jornalista, né, que vai pra rua e tal, acho que nem existe mais esse negócio. E então, assim, mais uma época minha
Aí meu pai morreu, eu tava iniciando a fase adulta, numa deprê meio louca. Eu tava voltando. Isso eu nunca contei. Ó, já começamos bem. Não, já temos 2 furos aqui. Esse e que Pedro está diretamente envolvido no caso Varginha. Militares amanhã vão estar batendo numa porta. Detalhe que o caso do Varginha foi reacendido nas últimas semanas por causa de alguém que falou coisa que não devia numa live, hein? Mas continua, Pedro, continua. Desculpa. E aí você vai pro, né? Você vai pro casuístico, né? Porque aí eu tava meio deprê, eu fiquei. Tava no começo dos anos 2000, e aí eu ficava muito tempo lá na internet, escrevendo, que eu tinha blog já e tal. E aí eu falei, poxa, eu vou dormir. Eram umas 2, 3 horas da manhã. Aí, cara, é o seguinte, só para resumir, a minha casa, para eu chegar no meu quarto, eu tinha que ir pro quintal, a parte externa da casa, subir uma escada que tinha um sobradinho atrás da casa, entendeu? Era uma, tipo, é como se fosse uma vinícola, mas mas maior, bem maior. Aí eu tive que subir, quando você sobe, você tem acesso a uns prédios, né? E aí eu conseguia ver o poste da rua de trás. Quando eu estava subindo a escada, eu vi o poste da rua de trás e vi uma luz entre os postes, que eu falei, pô, eu subo aqui faz uns 2, 3 anos, aquela luz, né, não devia estar ali. Uma luz pequena, assim, uma luz pequena. Só que eu fiquei olhando e falei, pô, essa luz está perto, ela está exatamente em cima da rua de trás, sabe? Aí eu tava olhando assim, eu falei, ué, mas sabe, é muito louco que eu vou falar, tá? Mas sabe quando você percebe que a luz te percebeu? Tipo, é isso, a luz eu percebi a luz, ali um tempo eu estranhei, mas eu nunca ia achar que era alguma coisa, sabe? Podia ser um helicóptero, a primeira coisa que eu pensei, que eu não estava ouvindo nada, mas podia ser um helicóptero ali, sei lá, ou então uma estrela, não sei, qualquer coisa que fizesse mais sentido. Aí, só que eu percebi que a luz me percebeu. Quando eu percebi, não deu 1 segundo, fazendo barulhinho. Caramba. Aí eu botei a mão pra cima assim, e falei, bom, Então tá, né? beleza, vou dormir. Aí eu fui pro meu quarto e fui dormir. Eu dividia na época o quarto com meu irmão. Cheguei, meu irmão tava roncando, pá, de boas. Eu até pensei, tipo, pô, né, luz que subiu e tal. Só que eu não sei se é um tipo de coragem ou se é o estado emocional que eu tava. Eu não dei muita bola. Uhum. E aí eu dormi. Quando eu dormi, eu acordei com um zunido. E o meu quarto, true story isso, tá? O meu quarto estava cheio de luz, uma luz que vai do branco para o amarelo, para o laranja e para o vermelho. E aí, aquela fonte de luz, que não dá para dizer que é uma bola, até poderia ser, ela passou e foi em direção à janela que estava fechada e passou pela janela como se ela tivesse aberta. Aí eu tremi na base um pouco. Mas eu pensei, bom, não, foi um pouco porque quando eu acordei com a luz dentro do quarto. E aí, aquele negócio, tipo, olha, eu vi você, você me viu, agora você sabe que eu te vi, agora você sabe que eu te vi. Tipo, era um bagulho meio assim. Tipo, era o ser vivo que eu tava falando, que tava ali. E aí ele foi embora. Quando ele foi embora, eu pensei, bom, alguma coisa de fato aconteceu. Só que eu não tenho como contar isso pra ninguém. O que eu acho que é 80% dos casos. Sim. Aquele negócio foi embora. Aí depois eu soube que teve o tal do raio-bola, mas não é raio-bola, bicho. Raio-bola, ele, tipo, não era aquilo. Ele passou, não era aquilo. Ele iluminou, tipo, era uma luz passiva, a luz, assim. Tipo, era uma outra história. Um plasma, né? Mas, tipo, sem muita temperatura, bom, enfim. E aí, aquilo foi. Não sei, né? Aí eu dormi, eu falei, bom, tive alguma experiência, mas ao mesmo tempo que eu sentia um distanciamento da coisa, sabe? Tipo, beleza, rolou, tá tudo certo. E fui tocar a minha vida, né? Aí teve esse caso, e depois de ufologia mesmo, não tive nenhum outro caso, não, mas com coisa de fantasma mesmo. Mas aí já dando andamento no papo, cara, pô, ganhamos um baita de um relato aqui de... Nossa, esse eu acho que é o primeiro relato, né, do que a gente tem aqui no podcast. Não, mas eu acho que o impacto psicológico de eventos como esse é muito grande na vida. Então, cara, isso aí é uma coisa muito louca, porque assim, enquanto a gente está vendo aquilo e vivendo aquela situação, ao mesmo tempo em que parece que o teu cérebro divide em dois.
Porque ao mesmo tempo que você tá vendo aquilo, você sabe que isso não é real, aliás, isso não é normal, isso não devia estar acontecendo, tá alguma coisa errada, tem uma outra parte do teu cérebro que ao mesmo tempo tá tentando achar uma explicação para aquilo. Mas eu acho que eu senti depois, cara, uma espécie de conforto. Porque, assim, o conforto no sentido de, tipo, ok, eu não sou maluco em acreditar nisso aqui, tá ligado? Isso existe, isso tá acontecendo. Eu não me senti tocado por nada, eu não me senti iluminado de maneira nenhuma. Eu não sei se aquela coisa estava me esperando ou se foi um encontro casual. Se foi casual, não importa, porque não, tipo, depois disso aí, Pedro, você sentiu alguma consequência, alguma mudança em você depois disso? Não, imediatamente não. O que aconteceu com o passar do tempo... Desculpa, só para eu melhorar a pergunta, seja alguma consequência, seja na sua vida prática mesmo, no corpo, ou na sua mente, ou também na sua forma de encarar a realidade, as coisas. Então, eu sempre fui um garoto muito criativo, né? E eu não tive uma educação que estimulava a criatividade. Então, tipo, existia o negócio, tipo, olha, existe o que é ficção e existe o que é verdade, né? Então, existe o que é mentira, existe o que é falso, o que é verdadeiro, e que essas coisas não andam juntas. Isso é um paradigma tosco, né? Pra caramba. E aí eu achava que as coisas que eu imaginava eram coisas que não existiram, não podiam existir na minha realidade física, né? E que aquilo era um defeito. A minha capacidade imaginativa, a minha capacidade de inventiva era um defeito. Depois que eu tive aquela experiência, eu falei, cara, deve ter algum ponto de conexão entre aquilo que eu penso e aquilo que eu imagino com algum tipo de realidade de fato. E aí, essa experiência, ela foi um passo, quer dizer, ela foi o evento zero que gerou um passo para que eu não que eu começasse a trabalhar mais, a me entender mais como escritor, não, fez com que eu andasse na direção da espiritualidade. E veja que eu não estou falando de religião. Sim. Uhum. Eu comecei a andar de encontro com a espiritualidade, de entender o que é meditação, de entender o que... abriu uma busca para você ali. Isso. Eu fui educado num regime meio de sobrevivência, assim, sabe? Então, tipo, você vai fazer o que der resultado para você na sua vida prática, dane-se o resto. Isso é irresponsável pra caramba, né? Mas não é culpa de ninguém, porque a vida era assim, né? E aí eu comecei a entender espiritualidade quando eu me fiz a pergunta, peraí, eu não sou maluco, cara, tipo, né? Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu experimentei, e isso é real. Não é, pode ser real para os outros, mas é para mim. Isso deve significar alguma coisa. E aí, e assim, eu tô falando assim, para muito além da ufologia, né? E aí eu comecei a me encontrar na religiosidade, né? E aí, outras experiências aconteceram, assim, né? E que acontecem até hoje, por causa da meditação, e aí sim, começou a impactar o meu processo criativo. Então show de bola. Cara, que história, cara. Pior que assim, o Pedro, não sei se você já chegou a estudar o fenômeno, né, como um todo. Muito do que você falou aí casa muito com vários relatos de outros casos. Isso que você falou dessa luz sólida é o padrão. É o padrão dos avistamentos. Existe até um termo que o pessoal da ufologia costuma falar, que são os relatos de dormitório, que são vários casos de pessoas que tiveram avistamentos ou contato com alguma coisa em dormitórios, né? E aí você tem explicações psicológicas, né? Explicações que o pessoal vem com toda a questão psicológica, mas o peso da experiência, e é como você disse, você tem aquela consciência de pegar e falar, cara, eu não tô louco, eu não tô maluco, eu não tô vendo, o que eu tô vendo, eu sei o que eu tô vendo. Se fosse uma paralisia do sono, por exemplo, você saberia falar, não, cara, não. Depois você saberia. Você iria saber.
né? Então, Agora não, é uma experiência realmente única, é uma coisa realmente especial. Massa. Não porque esse foi meu ponto de corte. Eu já tive paralisia do sono uma vez na vida, no momento que eu estava muito estressado. Depois eu tive uma febre que gerou alucinação e tive sonhos muito intensos e realistas, assim. Mas depois eu acordo e sei discernir o que acontece comigo e o que não acontece comigo, ou o que acontece comigo no campo psicológico, né? Ou no campo do sono e tal. Eu consigo discernir. Aquilo ali aconteceu comigo de fato. Sim. Então, tipo, eu sei o que eu estou falando, não sabe? Então, mas só que assim, é isso, é uma realidade que é minha, né? Não posso impor a minha realidade a ninguém. Nossa, que legal. Valeu compartilhar com a gente essa história, cara. Imagina. Veio de surpresa, numa grata surpresa, hein, Guto? Falar pra você aí. Com certeza. E também aqui a gente, até pelo próprio tema do podcast, né? Estamos abertos, né? É o lugar para falar esse tipo de coisa, né, cara? Uhum. Essa é a nossa ideia. Quando a gente começou o projeto, foi justamente esse. A gente não tem relato. A maioria do pessoal que tem podcast de ufologia, de sobrenatural e tal, eles colocam relatos de ouvintes e tudo mais. A gente não quis. Não, vamos por um outro caminho. E justamente contando com isso. E olha que a gente nem combinou isso, hein? Pro ouvinte que tá ouvindo aqui, a gente nem combinou isso. E essa a ideia. O convidado vir aqui e ele começar a conversar e ele contar uma experiência dele. Ele acabar colocando uma experiência dele em jogo pra gente poder olhar, falar que, não é só com qualquer pessoa que acontece com todo mundo. Todo mundo tá ali exposto a esse tipo de situação. Mas o nosso principal ponto aqui hoje é para falar da cultura. Cultura pop e os ETs. A cultura pop e os ETs. Meu caro Guto, você que é um entendedor aí das HQs e tudo mais. Esses dias alguém fez uma pergunta, alguém colocou na nossa caixinha de pergunta lá, né, sobre HQ. E Sim. Você chegou a colocar lá algumas HQs. E de quando que é aquela HQ UFO? Ela é brasileira? Não tenho UFO-Team. Lembra dessa, Pedro? Não lembro. Não lembro. Era uma HQ dos anos 90, acho do meio da década de 90. Saía na editora Scala, não, editora Trama. E era esquemão assim, o UFO-Team, né? Era uma equipe de seres ali meio de mercenários, alguns com superpoderes, e que eles eram ligados meio que à Área 51 e eles saíam intervindo em casos ufológicos, mas a HQ era brasileira. Acho que tinha o personagem-chefe dela era o Capitão Ninja. O Capitão Ninja eu conheci. Então, o Capitão Ninja ele era o líder dessa equipe aí. E, cara, quando eu trouxe esse tema pro Vini, né, eu falei para ele, cara, a gente tá fazendo um podcast sobre o fenômeno ufológico, né, que é uma coisa muito antiga, assim, vem de muito antes, tal, mas existe uma ufologia moderna aí que é do século XX. E no século XX aí também a gente tem o fortalecimento, não vou dizer a criação, mas o fortalecimento da indústria cultural. Né? E aí na indústria cultural, a própria palavra, né, indústria, né, quer dizer o quê? Massificação, cultura e comunicação de massa. A gente tem lá no começo do século XX os quadrinhos e as revistas pulp, né? Literatura pulp, com Flash Gordon. Na década de 30 já vem Superman, que é um alien. Né? Então, se teve uma mídia que ajudou muito a, não vou dizer popularizar a ufologia, mas povoar a cabeça da molecada, que depois se tornou adulto e tal, com a possibilidade de vida alienígena, foram os quadrinhos. Sem dúvida. E aí, então assim, você tem história de quadrinho
sobre alienígena nos anos 30. E a gente tinha lá na época do cinema mudo, tem aquele filme lá, Viagem à Lua, acho que é do Lumière, não me engano, se é do Méliès. Do Lumière. Do Méliès, perdão. Do Méliès, né? E aí eles vão lá naquela viagenzinha pra Lua lá e chega lá, tem os seres na Lua e tal. E aí a pergunta, toda essa volta para perguntar para você assim, como que a cultura pop, a ficção científica e as HQs, né, as histórias em quadrinhos, impactaram a sua forma de enxergar, né, a vida, o universo e a possibilidade de que, olha, as coisas não são só isso aqui que existe, né? A gente tem um século aí de cultura pop trazendo pra gente tudo isso como entretenimento. Como que cara, eu acho que assim, teve vários momentos, né? Antes de curtir quadrinhos, eu gostava muito de desenho animado, né? E eu assistia Silverhawks, assistia He-Man. He-Man, cara, aquele negócio pra mim hoje, até hoje, envelheceu mal em alguns aspectos ali, mas, cara, até hoje eu acho um universo muito bem construído. E eu acho que, assim, a gente tem... Primeiro, assim, a primeira vez que eu fui no cinema foi para assistir ET. Eu era muito novo e eu senti um medo tão grande daquela criatura. E aí, eu nunca tinha ido no cinema, então aquilo era tudo muito grande, parecia que estava acontecendo comigo, sabe? Uhum. Só que, assim, todas as... Por que eu citei He-Man? Primeiro que se passa num outro planeta, né? Eu demorei para entender isso. E depois de um pouquinho mais velho, é que eu descobri que a mãe do He-Man é terráquea. É a história de uma astronauta. A história do He-Man é isso, né? A mãe dele é uma astronauta que saiu da Terra, se perdeu, caiu em Eternia, o rei olhou, se apaixonou, casou com ela, como se fosse normal, e aí tiveram o Adam, e teve toda a dinastia lá do He-Man e tal. Então, assim, eu acho que o ET que mais me fez pensar sobre o mundo lá fora, talvez tenha sido o Ajax, porque você tem da Liga da Justiça. Porque você tem o cara que ele muda de forma, ele tentando se adaptar ao mundo dos humanos, aquela solidão terrível que ele sente, melancólica, né? E ele resolve os crimes, fica tentando resolver os crimes, porque ele não entende como é que a gente pode ser tão primitivo, com tanta coisa boa. Então, tem os melhores discursos. Cara, Alan Moore escreveu muito bem também sobre a vida lá fora, escrevendo as histórias dos Lanternas Verdes. Alan Moore deu uma profundidade para os Lanternas Verdes, porque ele brincava mesmo. Então, tipo, ele criava lá a história de uma Lanterna Verde que tinha que recrutar uma pessoa num planeta, só que aquele planeta não tinha luz. As pessoas se comunicavam só pelo som. Como é que a pessoa vai explicar o conceito de luz para um cara? E essa história é fabulosa, porque ela teve que mudar todo o diagrama do que é um Lanterna Verde. Isso é um exercício de criação maravilhoso. Nossa, Alan Moore. E então, assim, eu acho que na cultura pop, eu acho que teve isso, teve deixa eu ver, O Dia que a Terra Parou também, porque eu acho que a gente tem um lugar, assim, em toda obra de ficção científica que coloca a gente confrontando com o ET, ou a gente está combatendo o ET, ou a gente está o ET vendo o nosso mundo pela perspectiva de um ET, né? E é sempre uma coisa interessante, né? Porque eu acho que qualquer criatura de uma civilização mais avançada vai olhar para a gente em alguns aspectos, não todos, mas em alguns, vai assim, velho, já não superaram isso não, mano? Qual é que é o ponto, velho? Então, eu acho bem legal. Bom, Superman talvez o cara que mais tenha influenciado a todos nós, assim, a ideia de um cara... Eu postei hoje um desenho do Superman. Eu vi, o Superman do Batman, né? Postei hoje. Eu li aquele texto que você postou lá sobre o impacto da vida da existência do Superman num cidadão comum, né? Não é, do cidadão comum As histórias, né? Eu também já tinha pensado nisso, né? Que o pessoal fala, muita gente critica o Superman, às vezes fala que o Superman é um personagem meio chato, porque tipo, ele é super, super poderoso demais, então não tem ameaça o bastante para ele. E para mim, a graça do Superman nunca foi ver ele fazer grandes façanhas, mas ver assim,
como é que aquele cara imigrante, solitário, só tem ele aqui, ele é diferente de todo mundo, ao mesmo tempo ele é quase um deus, né? E eu achei muito interessante essa perspectiva que você deu ali, porque a gente já viu um pouco esse ponto de vista, mas do ponto de vista dele. Ele narrando, o ponto de vista da existência do Superman no mundo, assim, não focado na façanha física, mas no psicológico dele. E essa perspectiva que você deu é muito legal. É de baixo para cima, né? Então, tipo, as HQs mostram sempre de cima para baixo. É ele tentando se ajustar, é ele tentando refletindo, é ele... Não, mas peraí, pô, quando você joga o carro lá no robô e o robô cai em cima de uma mercearia, como é que fica? Quem paga essa conta? Né? Como é que fica a vida do cara que perdeu o carro, velho? Então, tipo, né? Tipo, psicologicamente, assim, imagina que você teve um dia de merda, você teve um dia lá e tal, e aparece um monstro, aparece um por semana, apareceu na tua frente agora, aí você tá sem pegar o carro, aparece o Superman do Neida, levanta, joga em cima do... Assim, na maior, salvou o mundo, mas a que custo? Pois é, né? Ele impediu o menininho de ser atropelado pelo trem, mas todo mundo que estava dentro do trem se arrebentou, né? E aí, mas fora isso, cara, eu acho que assim, a cultura pop ela me ajuda, ela é o ponto de partida, assim, né, para você investigar a realidade, assim. Então, assim, depois que eu tive acesso a algumas obras de ficção sobre, sei lá, sobre a Área 51, sobre o clima de conspiração que tem em cima dos OVNIs, né, eu achava que aquilo era ficção. Se você assistir Arquivo X, eu achava que aquilo era ficção. Aquilo é ficção, obviamente, mas aquilo é um compilado de coisas. E aí, para além do que é verdade e o que não é verdade, aquilo, alguns casos, né, que envolvem ufologia, impactaram a vida de muita gente. Vou citar um exemplo. No caso Varginha, aquele bombeiro que morreu quando foi tocado pela criatura... O Marco Lixerese. Lixerese. A gente fala ele como se fosse uma vítima, para confirmar tentar confirmar a existência né, que o evento aconteceu. Mas peraí, bicho, como é que tá a família daquele cara? Né? Como é que tá? Tipo, como é que a pessoa vai... Tipo, a família fala, ele morreu por conta daquilo. E ninguém liga. Ninguém liga. Sabe? Então, tipo, quando você teve o caso Operação Prato, né, aquilo impactou a vida e a saúde de muita gente. Não importa se é ET. Não importa. Mas você tem um caso, você tem um caso ali acontecendo, que vira um caso de saúde pública. E aí depois você vê toda uma cultura mitificando aquilo. A galera querendo saber se é ET, não se a pessoa que ficou com a furo aqui, se ela sobreviveu, se ela teve sequela, se ela não teve sequela, como é que foi, que não sei o quê. Então, tipo, às vezes, casos ufológicos, isso eu escrevi no gibi até. Às vezes esses casos, eles estão atrelados a problemas de saúde pública. Que não pode ser colocado assim, tipo, não aconteceu. Aconteceu, vai falar pra mãe do bombeiro se não aconteceu, velho. Aconteceu, por que a gente não tá olhando para aquilo, tipo, né? E era o que o Goulart de Andrade gostava de fazer. Ele pegava a vítima do negócio. Sim. Tipo, é a pessoa, tipo, não é o relato, não é só o relato. É o fragmento de verdade que a gente tem. É só uma história, né? Não é só uma história, porque aquilo é a vida da pessoa, velho. Vocês têm noção do que é perder um filho? Eu não tenho filho, mas é uma dor que dizem que é a maior do mundo. E aí você perde, não só perde o filho, como você perde o filho sabendo que perdeu um filho em circunstâncias específicas, e você não pode falar sobre aquelas circunstâncias, porque aquilo vai gerar um alvoroço dentro da tua casa, na frente da tua casa por anos. E até hoje. E quem sabe não te explica, né? Exato. Te ajuda a saber, né? Então, eu vejo isso acontecer. Tipo, eu precisei pesquisar muito ufologia para começar a entregar o segundo livro do Cidadão em Comum, porque em algum momento a gente vai falar sobre isso na hora de explicar a origem dos poderes. Aliás, então, assim, meio que a Operação Prato é o ponto, né? É o ponto de partida ali. E assim, e o que me deixa sempre muito intrigado, mas ao mesmo tempo frustrado, é que as pessoas que protagonizam esses eventos sofrem muito e não ganham nada com isso. Nada com isso. E são expostas ao ridículo. Sempre. Sim. É maluco, né? Tanto é que
cara, a imensa maioria das pessoas que testemunharam alguma coisa não fala sobre isso, nem com a família, nem em nenhum aspecto. Teve um caso, desculpa se eu vou desviar muito, mas teve esse caso me chamou muita atenção, velho. Eu vi numa matéria, da Rede TV, de um jornal Leco aí, tratando a coisa tipo, você acredita em seres de outro mundo e tal, foi com aquela pompa imbecil. E aí o cara vai dar o relato dele, que uma coisa que aconteceu. Ele foi chamar, ele estava com um grupo de paramédicos de estrada, e ele foi, que tinha uma luz lá no meio do matagal, e as pessoas acharam que era um acidente. E aí chamaram a ambulância chegou, e ele viu uma cápsula lá, ele foi descrevendo com um linguajar muito pouco sofisticado. Ele foi descrevendo, tipo, e eu sou escritor, eu sei como é difícil escolher as palavras certas. E eu sei o que ele estava tentando fazer, então eu sei que ele estava falando do que viu, tá ligado? E ele estava explicando que ele estava numa cápsula, e aí o pessoal estava com medo de chegar perto, e aí essa cápsula meio que deu uma abridinha, ele viu a criatura muito parecida com os Greys, ele descreveu como se fosse os Greys, e aquela criatura tinha uma morta e outra viva, meio que morrendo, e aí ele falou assim, cara, mas desculpa, eu não sei te salvar. Ele viu que era inofensivo, mas eu não sei te salvar. Ele falou assim, não, eu te ajudo. E aí ele explicando os procedimentos, e a criatura disse que, olha, não, né, eu não sou de outro mundo. Eu sou vocês amanhã. Aí, Vinícius. Aí, olha a teoria como vem. Olha a aí, teoria como vem. E aí, eu sou vocês amanhã. E aí o cara tentou, como é que eu faço e tal, não sei o quê. E ele entrou mais ou menos meio corpo ali, para tentar pegar lá, que ele não estava alcançando e tal. E depois veio um monte de gente, separou todo mundo, tirou os caras lá, e só que assim, aí foi todo mundo recebeu uma mega promoção ali, ou tipo alguma coisa, ou todo mundo da ambulância, né? Recebeu ali alguma grana e tal, e ele falou assim, não, peraí, pedindo para não falar a respeito, né? Não, eu vou falar sim, eu vou falar. A partir do momento que ele decidiu falar, as pessoas cada um foi transferido para um canto do país, e ele foi demitido, ele se ferrou, mas conseguiu achar um jornal para contar a história dele. E ele fala uma frase que eu acho que é o cerne da ufologia, que é o cerne da religiosidade, que é o cerne da ficção, o que contam por aí não é o que é. Ele explicando. Então, tipo, o que as pessoas... Existe uma diferença entre o que aparece na televisão e o que é verdade. A famosa versão oficial, né? Então, existe esse pano, né? Existe esse teatro que acontece e para camuflar coisas que, né, que não deveriam ser vistas de forma tão extraordinária e fictícia, assim, né? Vidas em outro planeta e a coisa a gente eventualmente tocar uma civilização tocar a outra não é tão absurdo de você pensar, mas não sei, existem protocolos. Então, tipo, isso é um cara lá do interior, daqui no interior de São Paulo, cara, que aconteceu com ele. Então, tipo, isso mudou a vida dele, mudou a carreira, prejudicou ele, sabe? Então, é muito maluco isso, cara. É muito maluco quando a sua vida vira um arquivo X. Porque vira. Tem uma... Isso que você tá falando, conforme veio vindo na minha cabeça, para a década de 90, né? Essa época de 95, 96, 97, onde a gente teve caso Varginha, Chupacabra, e foram vários casos que aconteceram. Um seguido do outro. A Noite Oficial dos OVNIs, que foi em 86, mas que começa, né, final da década de 80 até o início dos anos 2000, a casuística ufológica do Brasil foi muito forte. Ela foi extremamente forte, né? Só que a cultura pop, não trazendo não só a cultura pop, mas a mídia, atrapalhou muito a ufologia e até hoje acaba atrapalhando esse reflexo da década de 90. Porque você falar de ufologia numa roda de amigos ou com a sua família, com o pessoal que viveu essa época, tem esse estigma. Justamente esse estigma que você acabou de citar. Porque pessoas que viram e tiveram contato com alguma coisa desse tipo, elas não gostam de falar. Eu já presenciei essa situação de uma pessoa me contar um relato daqui da região aqui de Americana, me contar um relato
Só que quem me contou a história não foi a pessoa que presenciou o fato. Foi a filha dessa pessoa, né? E aí eu perguntei para ela, falei, viu, ele não quer contar essa história, tal? Não, ele não gosta de falar, ele fica incomodado quando ele fala, tal. Ele não gosta de falar. Por quê? Porque existe esse estigma. E é bem isso que você falou. As pessoas que acabam contando, acabam falando sobre, elas pagam um preço muito alto, muito alto. A gente tem o exemplo do próprio Marco Elixerese, não ironicamente, né, mas da data que estamos gravando, está tendo uma situação muito forte lá em Varginha de novo. Tá rolando porque a sobrinha do Marco Elixerese, a sobrinha dele, em uma live, acabou falando que ela falou o nome de um médico que possivelmente tem posse de uma possível fita com a criatura, né? Só que essa fita da criatura, desde o ano passado, já tem muita gente falando dela. O Pacatini, que é um dos ufólogos que estava no meio, o Edson Boaventura, que são ufólogos que vêm falando muito dessa fita. E aí, no meio de uma live, falando sobre o tema gamer, né? Ela e uma outra menina, tal, numa outra live. A menina, acho que se eu não me engano, ela era streamer, né? Estavam falando de coisa gamer. E aí ela do nada, como você mesmo disse agora, do Neida veio, né? A menina pegou e falou: não, a minha mãe, o meu tio morreu porque a criatura tocou nele e tal. E o doutor Lajara, né, que ela cita no vídeo, tem o vídeo, tem a fita, e ele fala que as pessoas não estão prontas para ver isso. Nossa, isso caiu a internet. A galera foi todo mundo para cima, e agora tá um fervo. Tá um fervo isso aí. Tudo de novo, tava tudo quieto. Briga em casa. Eu acho. Então, mas eu acho que não é. Tipo, o ceticismo, eu acho ele muito importante como método de vida, sim. De vida e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser burro, né? Eu tava conversando com os amigos. Eu não acredito. Tudo bem, você não acreditar. Tudo bem, você pode não acreditar. Mas o fenômeno existe. O fenômeno UFO existe. Não, mas não existe. Existe. O fenômeno UFO existe. Se você falar, puta, eu não acredito que sejam ETs, os fenômenos, fine by me, tudo bem. Okay. Mas o fenômeno existe. Só que o cara, tipo, puta, é muito difícil você tipo, é uma luta perdida. Eu mesmo não converso muito com as pessoas sobre isso, né? Isso entra no campo ali, no campo da espiritualidade quase. Você conversa com os seus. Você não vai falar sobre isso. Porque não é, tipo, é um assunto interessante pra gente aqui, que a gente acha que a realidade é um pouco mais que isso, e a gente tem evidências de que a realidade é mais do que isso. Mas, o cara que tá preocupado ali e tal, a se sentir confortável dentro do tamanho da sua inteligência, que é mais fácil falar que não acredita, né? Então, tipo, não existe, não, desculpa, é mais fácil falar que não existe, né? É fácil. Sim. Tipo, eu não posso dizer que não existe. Aconteceu comigo. Eu não posso. É burrice da minha parte. Tipo, não, isso foi um devaneio meu. Não, eu sei o que é devaneio. Eu sou um profissional da imaginação. Eu sei o que é devaneio. Né? Então é muito maluco. Aí eu espero mesmo que a verdade venha à tona e que as pessoas se escandalizem com isso. Eu espero mesmo. Porque, cara, pessoas morrem, velho. As pessoas se sentem mal, a reputação das pessoas é prejudicada o tempo todo quando isso acontece. E a pessoa está falando uma coisa que viu. E eu acho também que a gente está numa fase agora que está todo mundo com uma câmera apontada para o céu e que a gente tem cada vez mais avistamentos, só que a gente tem cada vez mais falsificações também, né? Ixi, ainda mais agora com inteligência artificial, né? Mas você tem casos, cara, que são inequívocos, assim, né? De avistamento de OVNIs e tudo mais, porque você tem as instituições falando sobre isso, você tem os ministros falando sobre isso. Então a coisa está meio que se institucionalizando. Ao mesmo tempo que isso se torna uma burocracia, é também uma forma da gente começar a naturalizar essa discussão. Até uma questão, voltando, né, para o cerne da questão da cultura pop.
Não sei se você tá sabendo, ô Pedro, que os diretores de Hollywood, eles meio que fizeram uma aliança lá entre eles para forçar o governo americano a fazer o desacobertamento. Não é só diretor, são profissionais de cinema, né? Tem Desfazeram? Criaram uma associação, algum grupo de profissionais de cinema de Hollywood. Então, assim, tem diretor, tem ator, tem produtor, tem contra-regra, pessoas lá. Criaram uma associação para fazer lobby, né? Um lobby de profissionais dentro da indústria cinematográfica para ser mais uma peça para forçar um movimento de abertura de informação. Cara, você sabe, tem um dos grandes ídolos da minha vida, um dos grandes guias que eu tenho, é o Chico Xavier. Uhum. Para mim, ele é um dos caras que, enfim, é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. E ele era um fã de Star Trek. Ele era fãzão de Star Trek, cara. Ele gostava de Star Trek, ele assistiu Star Wars, ele era fãzão da cultura pop em geral, né? E aí perguntaram, porra, Star Trek, o que isso tem a ver com o Chico Xavier? E ele fala, olha que interessante isso, ele fala que muitos autores e diretores de cinema, muitos artistas, têm contato com a espiritualidade e que têm contato com os seres e que eles usam os artistas num processo de normalização. A gente precisa entender que existe. A gente vai entender que existe como? Com histórias. Então, e ele fala que os artistas são importantes nesse lugar. Eles aproximam mais esse mundo maior, porque em muitos pontos a espiritualidade e a ufologia se tocam, porque a gente está falando de seres que são muito superiores, né? E aí ele fala assim, olha, coisas como Star Trek aconteceram e acontecem. Essa coisa da hierarquia, da exploração espacial, ela é um fato, ela existe. Ela não é como mostra, porque a nossa capacidade de compreensão ainda está limitada ao alfabeto, né? E é o que a gente conhece da nossa experiência. Mas isso é elevado à enésima potência. Só que você traz as questões que eles vivem lá fora, alguns autores captam assim, eles, segundo Chico Xavier, eles encarnam para isso, para trazer isso. É uma forma de alfabetização, né, cara? Você com criança, por exemplo, assim, você começa contando uma historinha ali de João e Maria para passar uma moral da história, e aí conforme vai ficando mais velho, vai tendo mais capacidade de entender, você já vai falando do fato mais próximo da realidade e tal, né? Tem muita gente dentro de Hollywood assim, que alegam que colocam dentro do seu trabalho algumas mensagens ali, né? Passando algumas migalhas de pão, assim. Spielberg é um que falam. Spielberg, cara, isso, né? Ele é genial, velho. Contato imediato do terceiro grau, ET, ele tem muita coisa relacionada. Ele soltou agora, teve um documentário que saiu, uma série documental, ele não dirigiu, ele produziu. Saiu na Netflix chama Encounters, né? São 4 episódios falando de quatro casos específicos. E eu também vou nessa base aí, que muita coisa vai sendo jogada ali no meio do entretenimento pra gente se acostumar com a ideia primeiro, né? Eu tenho certeza que você falar hoje com uma pessoa que acho que vai ter 2 extremos. Vai ter aquela pessoa que vai falar, não, isso é filme. E vai ter aquela pessoa que já está tão acostumada a ver aquilo com filme, e ao mesmo tempo você vai vendo notícias sobre o telescópio não sei o que, descobriu isso e aquilo. Vai vendo o tamanho do universo, tem gente que também vai pensar o oposto. Não, deve ser verdade. Cara, tem livros do... Bom, primeiro assim, eu vou citar, porque assim, eu vou sempre citar um pouco dessa coisa da religiosidade para explicar que, tipo, o que a ufologia hoje sabe, já se sabia antes. Né? Então, o Chico Xavier fala, se você ver o livro é sem... Os livros são sem... Não é... São sem... É sem foco religioso. É a coisa crua mesmo. E eles falam, a humanidade é um projeto.
A humanidade é um projeto. E ela não vem, tipo, ela tá no mundo espiritual e vem para cá. Não, existem processos. Esses processos de semeação da vida é sempre uma civilização superior que cria a outra. O Chico Xavier, ele traz aquela questão de capela, né? Traz a questão de capela. Mas, para além disso, então, tipo, ele precisa que uma civilização superior, né, com capacidade física mesmo, assim, né, com capacidade tecnológica de vir semear a vida no outro. Então, assim, o que o Chico conta na literatura dele, de maneira muito crua, assim, sem rodeio, né? Sem rodeio nenhum, é muito semelhante ao que muitas religiões contavam. Sobre, tipo, olha, a gente foi feito. Tá? Não é bem assim, não é tipo a gente, né? Tipo, é o que a religião conta. É o que, né? Não tem. Eu não estou querendo contrastar ou então, sei lá, me opor à ciência, nem nada disso. Mas o que eu estou falando, que a religiosidade conta e demonstra é que a gente foi feito. O problema é que quando a gente chegar ao ponto de nos encontrarmos com as civilizações de forma um pouco menos extraordinária, mas isso ser um pouco mais normal, a gente vai se dar conta que eles provavelmente... a gente vai se dar conta com a realidade da origem humana. E pode não ser nada do que a gente está imaginando, entendeu? Então, acho que isso vai causar uma desilusão muito grande e muito necessária. É o tal do choque ontológico, né? O pessoal fala assim, você tem um grande choque com uma realidade, uma nova realidade, uma mudança na realidade, você não está preparado. Isso aí vale para aquele exemplo que você falou ali, a maior dor possível, né? A pessoa receber a notícia que perdeu um filho. Não está preparada para receber. E eu acho que é por isso que a narrativa super-heróica me encanta muito. Né? Quando algo impossível acontece com você, com algo que tipo você não achava que era possível acontecer e aí está acontecendo, você se revê inteiro. Então, no caso do Kal-El, quando ele descobre que ele pode voar, aquilo modifica ele completamente. Né? Quando eu vi aquela bola... deixa eu só puxar o saco aqui um pouco. A descrição dele começando a voar ali no livro 1 é muito legal, cara. Leiam. É divertido, né? Cidadão Comum, volume 1. Muito bom. E aí, antes de entrar nessa coisa super-heróica e tal... Então, quer dizer, quando você começa... Eu acho que a narrativa super-heróica, ela é uma dos poucos gêneros, né? O gênero de super-heróis é o subgênero de super-heróis, é aquele que você consegue trafegar em vários outros, né? Então, você consegue fazer histórias de terror, você consegue fazer histórias de ficção científica, comédia, drama, familiar, você consegue fazer tudo com super-herói. Mas ele sempre é o agente de modificação. Ele é aquele cara que, tipo, ele é o Cristo, né? Que ele é uma criatura que vem, que a presença dele modifica todo esse sistema. Ele diminui. Fantástico para a história, né? Então, eu acho que, cara, né? Acho que não sei se a gente tem muito tempo, mas para resumir, eu acho que os ETs estão na ficção, estão nas nossas vidas, estão dentro da gente, estão em todo lugar e provavelmente ouvindo essa conversa. Provavelmente somos nós também. Pô. Somos nós também. Com certeza. Pô, legal mesmo. Até pra gente poder entender melhor, e acho que dá pra gente esticar até um pouquinho mais ainda o papo, o quanto que essa cultura, e é cultura, né? Cultura, ela já traz, o próprio nome cultura já traz esse conceito de trazer um ensinamento, trazer uma base para quem tá chegando, né? Uhum. E aí você vê uma quantidade muito grande de os super-heróis mesmo, são poucos os super-heróis que a gente consegue citar que eles são efetivamente terráqueos, né? Você tem muito super-herói que ele é um alienígena, ele veio de fora, né? Uhum. Ou se ele não veio de fora, ele é alguma outra espécie daqui mesmo, né? Ou ele foi modificado com algo de fora, né? Aí você tem, e não só para coisa infantil, mas também para coisa adulta. Agora a gente tem Invencível, que está passando na Amazon, que nada mais é do que é o filho de um alienígena, né? É o super-homem, né? É praticamente super-homem ali também, mas trazendo mais uma vez essa questão do alienígena. Só que o Invencível ainda eles mostram mais ainda isso,
né? Inclusive o último episódio da semana passada que trouxeram bem forte essa questão da vida fora da Terra, das outras espécies. Então essa cultura geek, nerd, né, e até pra galera que tá ouvindo, esse ainda não é o papo que o pessoal já até pediu, já que é pra gente falar de filme, dar dica de filme, dica de série, mas é pra mostrar o quanto que essa cultura nerd, essa cultura geek, ela é relacionada ao tema ufológico, e o quanto que essa doutrinação, vamos falar assim, né, da cultura geek, nerd, ela começa a colocar o pessoal nesse ponto do pensar, de movimentar, né? O pessoal começa a consumir esse tipo de material e começa a se questionar. É difícil você encontrar alguém que gosta do tema ufologia e que não é um fã de alguma coisa da cultura geek nerd. É muito difícil. Do contrário, você encontra, né? A pessoa que é geek e tal, mas não curte muito o papo da ufologia. Mas a ufologia, ela é rodeada por esse pessoal. Porque, pô, Arquivo X... Assuntos muito próximos, né, cara? O próprio Arquivo X... falam que lá no começo das primeiras temporadas do Arquivo X rolou perseguição ao pessoal dos diretores, rolou perseguição. Porque falou, pô, vocês estão falando coisa muito, muito próxima do que é, sabe? Então tem alguma coisa. Agora, recentemente, teve o filme do Tom DeLonge, que é o outro filme também que trouxe a cultura pop. Agora envolve os Monstros da Califórnia. Não sei se você chegou a assistir, Pedro. Não. Os Tom Monstros DeLonge da Califórnia. É o guitarrista do Blink-182 lá, né? Guitarrista. Eu tô ligado que ele tá nesse rolê aí. Ele é um dos grandes responsáveis, né, de tudo que tá acontecendo agora, do desacobertamento e tal. Ele é um dos grandes responsáveis pelo que tá rolando. E ele fez um filme onde o pessoal ficou muito animado com o filme. O filme eu não assisti ainda, eu só vi o trailer. Eu acho que é Apple, né? Acho que é Apple. Não sei ainda se já tá disponível no Brasil, cara. Eu não tô lembrado agora onde que é a... Monstros da Califórnia? Monstros da Califórnia. Monstros da Califórnia. E assim, o cara fez esse filme, ele fez o filme... pra cutucar, pra mexer mesmo. Assim, ele fez o filme pra soltar migalhas de informação. O objetivo dele fazer o filme foi pra isso. Ele não quis fazer um documentário falando sobre o ufologia, ele quis fazer um filme, uma versão dramatizada de teorias e informações que ele supostamente tem. É um besterol meio comédia, meio terror. E aí tem toda uma questão ali que envolve não só a questão da ufologia, mas traz a questão de demônios, de anjos e outras criaturas. É muito maluco, né? A cabeça do criador que vai pesquisando, assim, chega uma hora que você precisa tomar decisões, né? E eu fui para um lugar um pouco mais... Eu tive que tomar a decisão de não ir mais a fundo nessas coisas. Porque é isso mesmo, né? Existe um universo maior, né? Que se você parar... Chega num lugar que tudo se converge. Que os demônios talvez não sejam demônios, mas sejam criaturas, que não sei o quê, e que não sei o quê, e que tudo está atrelado na nossa cultura, faz parte da nossa vida, interfere na nossa vida. Só que se você se aproxima demais, é complicado ali, entendeu? Hoje em dia, os últimos movimentos assim, dos principais pesquisadores, e assim, a ufologia hoje em dia, né, o termo ufologia está até meio desgastado depois de 80 anos do assunto e sendo estigmatizado, né? Mas hoje em dia as pessoas mais na vanguarda da ufologia já não são apenas aquele pesquisador amador, entre aspas, digamos assim, mas aquele pesquisador independente que está na casa dele, as grandes informações, as questões que estão surgindo estão sendo trazidas por
ex-agentes do governo, pessoas que trabalham ou trabalharam no Departamento de Defesa, cientistas de Harvard, cientistas de Stanford. Isso. Então a questão está ficando... Os porta-vozes dessas informações estão sendo um pouco mais credibilizados pela própria sociedade, não que os antigos não fossem, mas é que não levavam a sério, né? Não viam a carteira da pessoa lá. Né? O povo gosta de carteirada, né? Então, e é muito louco, porque assim, o que essas pessoas estão fazendo está indo muito de encontro com muito disso que você falou, cara. Que é assim, as coisas estão convergindo. Então, ao mesmo tempo, tanto é que não está se falando mais de UFO, de OVNI, então falando de o fenômeno. Porque são várias coisas diferentes que podem se apresentar de maneiras diferentes, mas que não estão necessariamente separadas. Não. E eu acho que assim, para pessoas que estão, por exemplo, na sua posição como escritor, como criador, eu também me atrevo a escrever um pouco também. Cara, quando você começa a pesquisar essas coisas, você fica... Eu me vejo nessa situação e falo assim, se é verdade ou não sei. Mas isso aqui dá uma base tão legal para escrever uma história. É muito fantástico, cara. É muito legal. E eu acho que nós estamos todos sendo convidados a pensar sobre isso, né? E a internalizar isso, né? Então, a possibilidade de enfim, eu acho que tem esse projeto Disclosure que teve em 2008, 2009. Esqueci o nome do cara que protagonizou isso, o cara fortão. Steven Greer. Ele conta de forma muito emocionada, né? Por que isso aconteceu e tal. E aí ele fala assim, olha... E aí, vendo as entrevistas dele mais recentes, que tá bem mais velho, mas continua grandão, assim, aquela cara de nerd, mas enorme o bicho, ele fala que isso, a gente consegue... isso é um convite para nossa evolução moral, assim, sabe? Então, tipo, ele consegue, hoje ele alega poder conversar ou poder sentir essas criaturas, mas quando ele entendeu que talvez a gente estudar o caso como, ai, puta, que injustiça que os governos fazem, talvez esse não seja o caminho, porque é uma coisa que os governos fazem. Mas o que a gente pode fazer uma vez que a gente sabe? Né? Sei lá, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode melhorar a nossa vida sabendo que isso é real? Né? E eu acho que ele traz isso, sabe? Eu acho que é um salto gigantesco para a compreensão do fenômeno. Mas peraí, beleza, né? Vamos ver o que é verdade, o que não é. Talvez isso seja importante, mas como é que isso como é que eu transformo isso num impacto positivo para minha vida? Sacou? Porque esse cara sofreu pra caramba, né? Isso tem que deixar de ser trauma para quem acredita, né? E passar a ser um caminho né, de encontro à verdade, a verdade individual do cidadão. Um cuidado que o pessoal tem tomado bastante é porque, assim, infelizmente na ufologia, como qualquer outro segmento, né, a gente acaba encontrando, como você mesmo disse, Pedro, a gente tem que, às vezes, ser um pouco mais cético em alguns pontos, né, porque surgem algumas figurinhas interessantes no meio dessa história, que chegam a criar até personagens fictícios e que entram para a cultura pop. Não citarei o seu nome, mas citarei a sua fala, que tem a ver com conhecimento. Eu acho que você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Quando se fala busque conhecimento, né? E aí é uma situação que busque conhecimento. Mas se cria, virou um personagem da cultura, criou o questionamento das pessoas de uma certa forma. Agora nós estamos passando por um momento muito semelhante, que é com as múmias, onde está se tendo um debate muito forte em cima disso, de se são reais. Do Peru. As múmias do Peru foram apresentadas no México. Aqueles bagulhinhos lá? Isso, bagulho. Elas mesmo. Mas aquilo é real ou não é real? Então, esse que é o grande debate. Esse é o grande debate. Só que
antes de ajudar o tema, se cria piada. E aí você começa a ter todo um processo. Só que, como o Guto falou, isso na mão de alguém que manja de um roteiro, vira filme, cara. Isso pode virar uma história, entendeu? Que cria um questionamento. Mas, antes de qualquer coisa, por conta da ufologia já ter criado um estigma muito pesado, antes de tudo, se cria piada. Infelizmente. Pois é. Mas eu acho que, bom, né? Não tem como controlar, né, as coisas. Eu acho que a gente vai chegar num ponto. Não tem como não fazer piada também, né? Se você parece, sei lá, teve um caso em Curitiba, não me lembro, foi mais para lá, para Mato Grosso, que eu não presenciei, mas muitos anos atrás, acho que eu nem era nascido, tava rolando um jogo de futebol e parou uma nave bem no meio do estádio, assim. Foi no jogo do Vasco na década de 80, foi no Paraná, cara, isso aí. Foi no Paraná. Foi no Paraná. E parou e ficou lá, depois saiu, não me lembro e tal. Mas assim, as pessoas olhando se recusa. Isso que me dá uma agonia da porra. A pessoa olha e fala, tá vendo a nave? Ah, deve ser outra coisa. A porra da nave tá em cima da tua cabeça. Não dá, não. Aí vira piada e vai, não sei o quê. O que fizeram com as meninas lá, quando o Goulart de Andrade entrevistou a mãe de uma das meninas do caso Varginha, o cara chegou, mano, ela contou que vieram oferecer grana, ou vieram não sei o quê. E ela falou, não vou falar, não, você vai ser exposta tão ridículo. Não, eu vou falar o que aconteceu. E aí dá aquela explicação imbecil do Mudinho. Depois, não, é um anão. Casal de anão. E aí, ao mesmo tempo, teve um monte de bicho morreu no zoológico lá, com aqueles furos e tal. Então, calma, né, velho? Né? Calma. Pô, ninguém é trouxa aqui, né, mano? Não, o ridículo ele acaba fazendo parte. Até esses dias a gente tava conversando sobre isso, eu e o Guto, essa semana, de que de vez em quando até a gente que quer trazer o assunto de uma forma mais séria, né, a gente que quer trazer o assunto de uma forma mais entendível, e para poder informar todo mundo, mas de vez em quando até a gente vai fazer piada, cara, porque tem hora que lógico. não dá. Tem hora que não dá. E eu acho que a gente também tem que levar em consideração o fato de que algumas pessoas não se importam. Sim. Se aparecer uma nave na Avenida Paulista no horário de rush, muita gente vai se impressionar, mas no outro dia vai esquecer, vai tocar a vida dela adiante, vai seguir o storyline da vida dela adiante, como se aquilo não fosse importante. E de fato, para aquela pessoa não é, porque, sei lá, o pai está morrendo de câncer, a pessoa está se sentindo mal porque tem sobrepeso, não sei, qualquer razão. Mais importante do que ela ter visto um OVNI ali, né? Uma nave espacial. Se vier um ET falar com ela, fala assim, na moral, vai falar com o outro, porque eu não tô afim. Então, a gente, sabe, eu acho que a gente tem que levar... Porque, assim, eu penso sobre isso. Eu penso que qualquer grande novidade que aconteça hoje, ela vai ser normal amanhã. Se aparecer um cara voando hoje, que nem um cidadão em comum, as pessoas vão se acostumar com isso. Entende? As notícias têm data de validade muito curta, né, cara? As pessoas vão se acostumar com isso. Tem Cara, pode ver só essa questão por exemplo, um ano e meio atrás, aí a gente tava, meu Deus, guerra na Ucrânia, vai acabar o mundo. Já é parte da realidade, tá tendo guerra na Ucrânia. Tá tendo outra agora. Um mês atrás a gente tava, meu Deus, guerra na Palestina, Israel, meu Deus, que coisa terrível, vai acabar. Não virou parte do cenário. Virou parte do cenário. Então a gente absorve muito bem, a gente lida muito bem. Eu acho que todo mundo tem uma parte dentro de si que sabe que isso aqui não é real, tá ligado? Sim. O pessoal já chegou nessa... Já tem a resposta. É para isso que existe boleto. Por isso que existe boleto. É o cala-boquitos, né, o boleto. Cala a boca aí e paga o seu boleto. Então eu acho que é isso mesmo. Eu acho que vai chegar num ponto que as coisas vão se abrindo devagar e as pessoas vão se acostumando com isso e é processo natural que isso deve acontecer em vários planetas, em vários momentos, e deve estar acontecendo agora em incontáveis realidades, sabe? É isso. Eu acho que vale a pena a piada. O que eu acho é que quando a piada é usada para ridicularizar quem sofre. Né? Aí é complicado, né? Aí já sai do ponto da piada, né? Aí a gente já tá falando de uma situação mais
cruel, né? mais séria, mais cruel. Mas, cara, o Pedro, vou falar pra você, eu acho que dá pra fazer um parte 2 tranquilo aí contigo, porque deu pra ver que o homem gosta do assunto, hein, Guto? O homem gosta do assunto mesmo, cara. Pô, nem comecei a falar de fantasma, pô. Olha aí, cara, vamos trazer. Você pretende fazer algum. Essa é. Vamos falar assim, não vamos colocar ele na saia justa, mas vamos fazer a pergunta do jeito que nem eu já fiz, né? Logo de cara, né? Burro. Mas assim, você pensa. Coloca a vinheta do Chaves. Que burro dá zero. Que burro, dá zero pra ele. Depois, o Pedro, você pensa em fazer algo mais voltado pro terror, cara? Já tô fazendo. Já tá fazendo? Já tô fazendo. Eu sempre fui um péssimo espectador, leitor de coisas de histórias de terror, porque eu acho bobo. Sempre achei bobo, né? Mas eu não tinha lido o suficiente, essa era a questão. Não tinha entendido o suficiente. Quando eu percebi que as histórias que eu estava escrevendo estavam assustando algumas pessoas, eu pensei, pô, eu acho que devo caminhar para esse lugar. E aí eu comecei descobri que eu tenho um dom. Aí eu comecei a dar uma pesquisada e eu pensei, pô, acho que eu tenho história para contar aqui. Dentro do universo do Cidadão em Comum tem história de terror, vai ter história de terror. Legal. Então tá aí a dica pro pessoal que tá acompanhando, que ficou curioso. E agora, meu caro Pedro Ivo, eu acho que o papo foi bom, né? Foi excelente, assim, sem dúvida, um papo muito legal. Agora eu quero, né? Peço que você fale de você, né? Das suas redes sociais, do seu projeto, do Cidadão em Comum. Tem aí o seu momento de merchan, momento jabá. Vender meu peixe, né? Venda o seu peixe. Bom, gente, é isso. Meu nome é Pedro Ivo. Eu sou autor da série de livros e quadrinhos do Cidadão em Comum. Publiquei também o livro Entre Mundos, que começa a flertar com terror ali, mas não chega a ser terror de fato, porque eu acho que é muito mais ação, muito mais drama adolescente. E minhas redes sociais, eu estou mais ativo no Instagram e estou começando a ficar ativo no TikTok. Meu Instagram é Pedro Ivo, B de bola, B de Barbosa no caso, _, Pedro Ivo B _. Tô lá sempre fazendo stories, falando com o pessoal. Eu vou lançar uma série de vídeos. Tô investindo no meu próprio podcast, que eu dei uma pausa por causa dos trabalhos. Tô investindo no meu próprio podcast, mas aí eu vou chamar vocês. Aí a gente eu vou ser o host da próxima vez. Com certeza. Estaremos lá. E é isso, me sigam lá e vamos que bora, porque todas as histórias que eu publico flertam com esses mistérios que são a base da nossa cultura moderna, que são, né, a gente está trabalhando num livro que basicamente costura todos esses eventos ufológicos, mais ficcional, de forma ficcional. Pedro, última pergunta que eu quero te fazer, cara. Por favor. Até o Vini vai entender porque eu vou fazer essa pergunta. O senhor já ouviu a palavra de Jacques Vallée? O senhor já ouviu faz isso comigo não, cara. O senhor já ouviu a palavra de Jacques Vallée? Vai me quebrar as pernas, cara. Você conhece Jacques Vallée, Pedro? Se o senhor não conhece Jacques Vallée, eu vou passar algumas coisas do Jacques Vallée para você. Como escritor. Em off. Você não vai passar aqui, senão, pelo amor de Deus. Para alimentar o seu lado escritor. Mas quem é Jacques Vallée? Não, pelo amor de Deus. A gente tem 4 episódios separados para falar sobre Jacques Vallée. Isso aqui é uma informação para você. Quem está ouvindo agora, me desculpa, amigo. Você vai só de forma rápida, eu não vou deixar o Guto falar sobre ele, porque senão a gente não acaba hoje. Jacques Vallée. Começar a falar de Jacques Vallée aqui, a gente vai até o episódio 15. Jacques Vallée é um ufólogo, mas ele é economista, investidor, enfim, milionário. Só que ele é um ufólogo que tem uma teoria bem contraditória e, ao mesmo tempo, que faz muito sentido.
Então, assim, é um cara que... A tem teoria gente- muito doida dele. A teoria é muito louca. Então, assim, tem gente que ama a teoria dele e tem gente que odeia a teoria dele. Só Ok. pra você ter uma ideia. Só pra Só que você ter uma ideia. a grande questão do Jacques Vallée é que, assim, todo mundo que tá vindo aí com força na vanguarda da ufologia trazendo informação, todo mundo cita ele e a teoria dele. É. Os caras Só que pra estão você lá de ter dentro, dos insiders. O peso dele, só pra você ter uma ideia. No Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ele é representado. Ele é representado no filme. E no Projeto Blue Book, eu acho que ele aparece também, né? Se eu não me engano. Porque tem o Alan Hynek. No Projeto Blue Book, ele era o assistente do Alan Hynek. Ele é o assistente do Alan Hynek. Então, assim, é um cara pesadíssimo. Só que se a gente começar a falar de Jacques Vallée aqui, virar outro episódio. A gente já quebrou um episódio por causa de Jacques Vallée já, cara. Cara, mas tô vendo aqui, Passport to Magonia. Isso, garoto. Isso aí. Eu vou ler e a gente conversa. Pronto, agora acabamos com a vida do cidadão, velho. Pronto. Tá feita a missão, Guto. Tá feita a missão. Você concluiu sua Leitores de Pedro Ilvo me agradeçam lá na frente. missão. Meu Deus do céu. Não, Ó, aqui você quer entender um pouquinho mais quem é Jacques Vallée? eu vou pesquisar. Eu vou A pesquisar. gente vai fazer o nosso merchan. Escuta o nosso segundo episódio. Tá bom. Ali você vai ouvir não só sobre Jacques Vallée, mas você vai ouvir sobre como está a ufologia mais ou menos e sobre outros nomes da ufologia que também trazem ali teorias e enfim, tá? Então aí fica mais fácil para você. Ali tem 1h30 quase da gente Mas, cara, falando. quando a gente pegou caras. nesse episódio ali e falou, ó, vamos trazer 5 nomes aí da ufologia, né? Beleza. Nossa A gente senhora. deixou o Vallée por último, a gente teve que cortar muita parte do que falou do Vallée, porque senão não dava. Metade do que a gente falou do Vallée não foi pro ar porque não dava. Não dava. Tá bom. Então, Eu vou escuta dar o uma- nosso segundo episódio, que você vai... Eu vou escutar e vou caçar. Depois me passa por DM Passa, o pode livro que você mais recomenda, que vai ser meu primeiro. Ih, Show de deixa bola. comigo. Show de bola. Fechou? Show. Bom, é isso, meus caros amigos ouvintes do nosso podcast O Contato. Esse foi Pedro Ivo, um cara de peso aqui com a gente, né, trazendo todas as suas histórias, trouxe relato, contou a história dele, contou sobre as obras dele, deu spoiler pra gente aqui das obras dele. O Guto quase quebrou teoria também. E Quase quebrei contrato do Pedro. quase no meio quebrou aí. o contrato do cara, só que a gente resolve isso na edição. Então, assim, episódio massa pra caramba, deu pra gente curtir bastante. Na vibe do podcast O Contato, que é descontração e falar sobre ufologia. Essa é a nossa ideia. Tava Pedro, tão descontraído obrigado. aqui que eu falei que tem tatuagem do Pedro, tô quase tirando a camisa. Não, até, nossa senhora, meu Deus do céu. Pedro, Tira a obrigado, foto e me cara. manda. Bom, e aí, meu caro Guto, quer dar suas considerações finais? Cara, pô, foi muito bom, um episódio muito massa. Espero que todo mundo tenha curtido aí. Espero que o Pedro volte para o episódio 4, 5, 6, 7, 8. Sigam a gente, né? Siga o Pedro no Instagram, Pedro Ivo B _. E siga o Instagram do podcast O Contato. O podcast O Contato. O pessoal pode seguir a gente lá nas redes sociais, agregadores de podcast, e já deixando o recado, tá, gente? Todos os nossos podcasts, os nossos episódios já estão nos principais agregadores de podcast. Então, antes a gente já falava nos principais e não tinha tudo efetivamente, mas agora tem, tá? Tá lá no Google Podcast, tá no Napster, tá no Pocket Cast, tá no Deezer, tá no Amazon, tá no Spotify, ainda não está na Apple, só não tá na Apple ainda porque não quiseram deixar a gente fazer. Não quiseram mesmo. Não fui lá fazer o cadastro. Sim. Os caras não gostou muito da gente, não. Tá? Além de você encontrar a gente no TikTok no o.contato, @o.contato, e no Twitter você encontra lá no o_contato _cast. O contato _cast. Beleza? E no nosso Instagram, você já sabe como encontrar a gente com muita facilidade. Só procura lá
O Contato Podcast e você nos acha nas redes sociais. Beleza? É isso, meu querido Guto. É isso, meu caro Pedro Ivo. Mais alguma coisa? Trazendo mais alguma informação? Não, por mim não, tá ótimo. É isso aí? Eu Show vou de trazer bola? uma informação aqui. Não, pelo amor de Deus, cara. Não, então não vou trazer, não. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e nos encontramos no próximo episódio do podcast O Contato. Valeu! Hello! Luz.